Olá! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a série ou K-drama. Dessa vez eu tô com dúvida se é série ou K-drama, porque só tem 8 episódios e o formato é um pouquinho diferente. São episódios de 1 hora e um pouco mais, alguns minutos a mais, né? É uma produção sul-coreana e eu já vou explicar qual é a sinopse dessa série sem conter spoiler, né? Então, The Eight Show mostra 8 pessoas, porque em inglês The Eight quer dizer os oitos, porque são 8 integrantes. Show, né, que a gente pode traduzir como programa, o programa dos 8. Mostra 8 pessoas passando por situações difíceis e todas elas precisam de dinheiro para resolver essas situações. Essas pessoas são convidadas e aceitam um convite e acabam entrando para um reality onde ficam trancados dentro de um cenário com um prédio. Se todos não seguirem as regras, o jogo acaba e não ganham dinheiro. Tá? Então aqui é um resumo bem simplesinho, sem spoiler nenhum. Com um detalhe: diferente de Round 6, não pode matar os participantes. Então, entre eles não podem matar, porque senão também o jogo acaba. Então, essas são as regras bem básicas, né, do que eu posso contar aqui para vocês que não assistirem, não ter spoiler. Ainda sem dar spoiler, Date Show faz críticas. Então, primeiro, aos grandes reality shows, à sociedade consumista, a questão de poder e submissão, socialismo e capitalismo, entretenimento a todo custo, a arte como laboratório social, a covardia versus vitimismo e o caráter das pessoas quando está em jogo certas situações. Agora, para explicar os 8 pontos que me chamaram a atenção, vou ter que dar alguns spoilers de agora em diante até o fim do vídeo. Então, se você não se importa com spoiler, continua aqui. Mas se você, eu quero ver, não quero ter spoiler, então passa para outro vídeo aqui no canal, que tem vários vídeos falando de K-drama e filmes, né? Fica aqui no canal, mas não fica nesse vídeo. Agora, se você não se importa, fique aqui que eu vou explicar dando spoiler daqueles 8 pontos. O primeiro ponto a ser criticado são os grandes reality shows, né? No Brasil, os mais famosos são Big Brother, A Fazenda, Casa dos Artistas, tem vários realities de música, né? Entre outros. Mas no mundo afora, tem reality que consegue ser pior do que Big Brother, acredito. Como no Japão aconteceu, né, uns anos atrás, um reality que um homem estava sendo filmado o tempo inteiro, tipo igual ao Truman, né? Aquele filme que o Jim Carrey faz, passando por situações humilhantes, e ele não sabia que estava sendo filmado. Tudo que estava acontecendo na vida dele, se ele tomava banho, se ele comia, tudo que ele fazia estava sendo filmado e sendo transmitido numa determinada TV japonesa. Só que ele não sabia, porque até então falaram assim, olha, para você ganhar dinheiro, você faz alguns desafios e vai durar, 3 meses, só que o negócio foi levando meses e meses e meses e meses, porque estava dando audiência. No final, a produção manda ele ficar nu e quando ele fica nu, as paredes do lugar onde ele ficava caem e tem uma grande plateia ao seu redor. Depois de meses sem ver pessoas alguma, depois de meses sem interagir e nu, ele termina o reality ali naquele palco cheio de pessoas, né? E sim, tudo para ganhar dinheiro. Ele sabia disso, ele poderia desistir, porque de fato os desafios estavam desgastando ele fisicamente, emocionalmente. Poderia, mas ele não desistiu, né? Então, assim, tudo
para ganhar dinheiro, que me leva ao tópico 5, entretenimento a todo custo. Quando eu penso em entretenimento a todo custo, para mim eu já hoje não penso mais nem em TV, mas sim o que vemos na internet. Vidas expostas o tempo inteiro, pessoas falando e fazendo coisa a custo de curtida, de like, mas, né, olhando para a origem do The 8 Show, que é uma produção sul-coreana, eu penso logo em K-pop, onde muitos adultos, em especial os homens de 20 anos adiante, são obrigados muitas das vezes a ser infantil nas atitudes, vestindo coisas fofinhas de animais. Nem sempre eles gostam disso, nem todos eles gostam de fazer isso, né? A dizer para os fãs o que eles querem, ou eles boicotam os artistas, né? Então, os artistas são obrigados a fazer o que os fãs querem, senão eles são boicotados. Mesmo artistas de grande porte, como BTS, Big Bang, Stray Kids, Super Junior, sabe? Porque se os fãs não têm o que querem, eles realmente boicotam. Então já deu para entender, né? Então a entretenimento a todo custo. Aí depois os artistas lá, né, tiram a própria vida e ninguém sabe por quê. Mas ao longo de uma longa carreira, eles, a custo do entretenimento, vão perdendo a sanidade mental, vão perdendo a liberdade, né? Que é o meu parêntese. Mas voltando. Na série, eles entendem que precisam entreter quem está assistindo eles, né? Que eles não sabem quem estão assistindo, se é alguém na internet, se é o grande público, e fica claro que é um grupo restrito, não é internet, não é todo mundo que sabe disso, porque quando termina a história, o pessoal, assim, continua anônimo. Então, é um grupo bem seleto que está se entretendo com o sofrimento deles, né? Então eles começam a perceber, entendem que precisa entreter quem está assistindo, seja lá quem for. Porém, no começa como algo simples, eles descobrem dessa maneira, né? Nós temos que subir as escadas várias vezes. Só que a grande dificuldade é que nós temos um deficiente que subir a escada ele consegue subir, mas sente muita dor. Depois, isso perde a graça, né? Ficar subindo, descendo escada, subindo, descendo escada. Aí eles começam a correr e tal, mas aí perde a graça. E eles fazem um show de talentos, que também não dura muito tempo, né? Porque, assim, eles têm que fazer tudo isso sobre a pressão de ganhar muito dinheiro, estão lá presos, então tem muita coisa contra. Então, esse show de talentos não vai muito longe, não dura muito tempo. Então, como se esse sofrimento que eles já estão sentindo fosse pouco, começa um entretenimento violento, com sofrimento corporal, tortura física e emocional, beirando a morte de alguns participantes e gerando mais loucuras para os agressores, né, que são outra parte dos participantes. Então, tem os participantes que são agredidos e tem os participantes que são os agressores. Então, vira uma loucura geral. Um sintoma social que a gente vê muito no jornal. A audiência fica paralisada, em choque, mediante tanta violência física e emocional. A TV parece que quer mostrar sempre um crime pior do que o outro no dia seguinte. Quem é a vítima e quem assiste vai ficando fraco e manipulável. E é um ciclo que parece não ter fim, a não ser quando desligamos um pouco a televisão ou mesmo a internet, porque hoje nós vemos muita notícia através da internet e paramos de nos alimentar de, entre aspas, de um entretenimento que nos adoece. Indo para o tópico 2, a sociedade consumista ela é explorada através do personagem 8, que mesmo presa não para de consumir. Ela está ali presa naquele reality e não para de consumir coisas e luxúria, né? Por outro lado,
O que é o mínimo para sobreviver? Papel higiênico, banheiro, comida? Só isso é suficiente? O que nos faria falta? Essa é uma pergunta que fica no ar no começo do episódio e vai sendo explorada até o final do oitavo episódio. Na série Date Show, eles não ganham dinheiro da mesma forma. Cada personagem ganha um valor, sendo que o apartamento 8, que também é o número é o nome do personagem, né? Eles não falam o nome real, falam assim, número 8. Então, o número 8, apartamento 8, maior valor. E conforme vai chegando ao número 1, que é o térreo, eles vão ganhando muito pouco por hora, por dia. O próprio lugar do jogo já coloca as pessoas em níveis econômicos diferentes. Inicialmente, eles querem viver de forma socialista. Ou seja, todo mundo divide tudo. Né? Não importa que o outro ganha mais, o dinheiro é meu, mas eu ganho menos. Depois, os que ganham mais não concordam com isso e vira um capitalismo selvagem. Veja, o capitalismo em si não é ruim, o problema é o capitalismo selvagem. O que é capitalismo selvagem? Sem se importar com o outro, deixa o outro passando fome, que foi o que aconteceu dentro da história. Conforme a história vai evoluindo, vamos vendo a submissão. Alguns de vontade própria e outras por conta de ser submetida a violência, tortura e fome. Então, outro tem um personagem que, eu vou ganhar com isso. Tem 2 personagens que, o que eu ganho em troca? Então, para mim, tudo bem, você é submissa a essa loucura toda. Mas outros não estavam aceitando muito bem a submissão e acaba mesmo só obedecendo por causa de taca-lhe pau, né? Apanha, apanha, apanha. Mas essa questão de poder, violência e submissão acaba tendo um fim quando os oprimidos param de aceitar que são inferiores. Eles podem ganhar menos, mas não são inferiores, ainda são seres humanos. O que leva a outro ponto. A covardia do personagem principal, que na verdade quer ter dinheiro fácil, é o único que realmente não tinha algo grande para resolver. Ele tá lá porque ele quer ganhar dinheiro fácil. Ele quer ganhar dinheiro fácil. Então, a covardia desse personagem, que é jovem, mas não quer trabalhar, tem força, mas quer ficar parado, né? Mas não usa essa força, só faz as coisas quando ele é a última opção, ele não toma, assim, uma providência de primeira, tem que ver que ninguém vai fazer para poder lhe fazer. Por causa dessa covardia, muitas coisas acontecem na história que poderia ser evitado. E aí a gente faz um parênteses, né? Que a gente vê muitos jovens dessa maneira, muito jovem adulto dessa maneira. E é uma realidade, como o mundo tá como tá, porque tá todo mundo de braço cruzado. Tá todo mundo querendo que caia dinheiro do céu. Todo mundo não, mas assim, né? Esse perfil de facilidade. Eu vou ganhar dinheiro fácil, né? Então, eu vou pra prostituição, vou pro OnlyFans, vou pra, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então, assim, é uma crítica bem interessante que esse personagem traz. Porque ele dá um desgosto, né? Dentro dessa situação, ele dá um desgosto, porque ele poderia fazer alguma coisa e não faz. Voltando à série, em meio aos personagens, temos um personagem com deficiência física. E ele usa disso para que todos tenham pena dele. Até que no final da história, ele se mostra ser o mais capaz de manipular os outros emocionalmente, causando dor fisicamente. Ele escondendo que poderia ter jogado mais fisicamente, sendo o mais ambicioso de todos. Então ele falava assim, eu sou deficiente, se fazer de coitadinho, de vitimismo, sendo que no final ele faz coisas que fisicamente nem as pessoas que não tinham deficiência não conseguiam. Então ele viu que estava todo mundo no limite fisicamente, mas ficava na dele, se fazia de vítima, né? Então tudo isso narrado até aqui prova o caráter de cada um sendo posto à prova.
Quem é você com poder? Quem é você com dinheiro? Quem é você sem dinheiro e sem poder? Para nós que somos cristãos, a resposta não deveria mudar. Somos filhos de Deus, que muito nos ama, por quem somos e não pelo que temos. Então, assim, de uma resposta bem curta, né, e bem superficial, essa resposta já deveria ser um norteador para as perguntas que eu fiz acima, né? Então, não dá para mudar o caráter porque você tem dinheiro ou porque você não tem dinheiro, né? Eu sou vítima, eu sou isso. Não. Você muda, você faz o que quer porque quer. Voltando a falar da série, vamos ao último tópico que eu vou comentar, né? Que tem a ver com tudo isso também. Vocês viram que saiu um pouquinho da ordem, mas fez mais sentido assim. A arte como laboratório social. A arte como laboratório social. Devidos temas surgem primeiro nos filmes, séries, músicas. Se isso é aceito socialmente, vira modo de determinada conduta. Ou eles usam a série, filme para nos ensinar como eles querem que pensamos. Isso vai mudando a sociedade. Por exemplo, os filmes falando de divórcio, traição, famílias divididas. Mas vai ser bom, ramo imobiliário, vamos vender mais casa, alugar mais casa. O sexo do casamento é normal, cafona é não fazer. Então, de tanto que isso foi batido nos filmes e séries dos anos 80, né, dos anos 60, para ser mais exato, dos anos 60 até os anos 2000, que isso hoje, em 2025, já se tornou socialmente aceitável. Veja, eu não estou falando de religião, estou falando de sociedade. Então, é normal, né? Dormiu com todos? Normal. Né? Não precisa mais ser virgem para casar. Então, normal. Cafonice. Que coisa do passado. Então, infelizmente, a arte, ela é um laboratório social e vai influenciando. E hoje, né, a gente tem, como exemplo que eu usei aí em cima, né, essa questão da família partida, dividida, né, como exemplo básico do laboratório social, mas muitos outros temas foram, né, ao longo da história do cinema, da TV, foram usados para nos manipular e para manipular a sociedade no modo geral, para transformar a sociedade, né? Então, The 8 Show, temos 3 personagens ligados à arte. 3. Um é o palhaço, o outro é a atriz e o último é o escritor / roteirista. Ninguém sabe que o personagem que é roteirista, escritor, ele é. Porém, ele é o mais esperto, que parece ver além. Ele parece que vê além. Ele é muito mais observador, ele fala menos, muito mais inteligente. O palhaço é o artista de rua, é o pobre, é o que tenta entreter a baixo custo no dia a dia. A atriz trata de nudez e promiscuidade como se fosse a mesma coisa. A personagem que literalmente sente prazer, né? Tem uma cena mais 18 lá, que é só passar rapidinho, que ela sente prazer em ver toda a loucura que se torna aquele reality, ou seja, né? Prazer a todo custo. Egoísmo, que certamente na arte vão dizer que é uma transcendência da regra, da moral e o encontro do seu próprio eu. O personagem 8, a atriz, ela fora do reality tira a própria vida. Então, assim, quando a história acaba, que ela sai ali do reality, ela tira a própria vida, porque em busca por mais arte, ela não se acha, ela não acha que é possível viver fora da arte e ela não consegue mais viver da arte. E a gente vê, assim, que muitos artistas chegam a um ponto
que as drogas, os fãs, nada mais é suficiente. A fama não é suficiente. E tiram a própria vida, né? Porque é um lado B da loucura que a fama vai levando. Já o roteirista, escritor, ele dos artistas, ou do mundo dos artistas, melhor colocando, é o único lúcido. É o único lúcido. Por isso que eu julgo que é o único que transcende os personagens. O que é transcender? É ir além, saber o que vai acontecer antes dos demais. Ele lê a personalidade de cada um. Não que alguém dê um papel para ele, é porque ele observa e por ele escrever, né? E quando você vai construir um texto de um personagem, você tem que saber a personalidade, o comportamento. Ele vê o que vai acontecer. E deixa entre linhas, né, no final da história, que o reality só aconteceu para que o roteirista, escritor, visse que as pessoas, né, o que as pessoas realmente gostam de ver. Que história realmente toca? Porque no começo, né, a gente vai ver que antes dele entrar lá, ele escreve um texto. E aí um diretor olha e fala assim, olha, um produtor olha e fala assim, não vou produzir um filme disso, uma história dessa, ninguém vai querer ver. Né? Tem que ser uma coisa que toque mais as pessoas. Aí ele passa por essa experiência do date show e depois ele escreve exatamente toda a loucura que ele viu, né? Faz um roteiro disso e entrega. E aí o cara lê e fala, nossa, mas que maravilhoso, isso sim vai tocar as pessoas, isso são personagens reais. Ou seja, desse programa vira fonte para novelas, filme, música, que o povo gosta, não é assim? Já perceberam que a cada Big Brother tem personalidades diferentes lá e depois você vai ter novelas, mesmo que você não assista a Globo, como eu não assisto, mas nas chamadas você já saca. Vai ter personagens que são assim, que são assado, né? Por quê? Porque eles viram lá, ó, no Big Brother deu certo. O pessoal gostava daquela pessoa. Então pega um personagem parecido com aquele ser humano que estava lá dentro e vira um personagem. E filmes, e isso, e aquilo outro, entendeu? Então ali vira um laboratório social. O reality show vira um laboratório social do que o povo gosta. Então, para mim, né, esses foram os 8 pontos mais relevantes que eu trouxe para vocês, mas com certeza tem muito mais para ser analisado, é muito complexo, é 1 hora cada episódio, muito interessante mesmo, muito intenso. Não acho que é para todo mundo ver, acho que só esse vídeo aqui já ajuda bastante, para algumas pessoas sensíveis, tem cenas fortes, tem cenas que pra gente, né, questão de castidade pula, como eu pulei quando tava vendo a série também. Por que eu trouxe esse vídeo falando dessa série? Porque eu achei muito interessante a crítica social de como que podemos ser manipulados. Na verdade, somos, né? Porque até quando a gente não assiste esses realities, de alguma maneira eles nos atingem de maneira direta ou indireta. Então foi isso que eu tirei do date show. Gostei como arte, mas assim, é o tipo de coisa que se vê uma vez só, mas você não quer ver mais vezes, né? É mais para contexto sociológico mesmo, contar. Inclusive, quando eu comecei a ver, no começo eu pensei, nossa, isso aí é uma cópia deslavada de Round 6. Depois eu percebi que não, porque tem começo, meio e fim, 8 episódios, é bem simples assim. Então é isso, pessoal. Se você gostou deste vídeo, curte, compartilha, comenta. E se você não é inscrito no canal, se inscreve para ver mais vídeos como esse, com uma visão cristã. Tchau!